Bom dia de novo! Gente, se tudo deu certo, nós já fizemos a nossa live, né? Já terminamos de fazer os exercícios que ficamos devendo na aula passada e, né, já não tenho tarefa para corrigir, então tudo bem, né? E agora a gente precisa começar outra aula, certo? Se tá tudo certo também, nós já fizemos a discussão da página inicial do módulo, que tem uma imagem, lá pela live, né? Então agora a gente já vai começar de fato a teoria, ok? Eu acho estranho isso, né? Mas eu sei que a gente estava se falando agora há pouco, mas é que vocês sabem que o vídeo não é gravado no mesmo dia da aula, então eu fico meio nessa, deu tudo certo? Gente, e seguinte, do que nós vamos falar agora? A respeito de resíduos sólidos. Mas a hora que você não falou lá de resíduos sólidos, mostrou lá na apostila a imagem de um lixão. Então a gente está falando de lixo? Gente, sempre foi muito comum chamar os resíduos sólidos de lixo. A gente não vai usar lixo, a gente vai usar resíduos sólidos. Por quê? Por causa da palavra em si, da carga da palavra. Então quando a gente fala em lixo, vem na nossa cabeça algo sem utilidade, algo que não tem valor nenhum, algo que não preciso mais. Então, resíduo sólido, ele até é assim para você. Só que nós vamos ver nas próximas aulas que esses resíduos sólidos, eles podem gerar renda. A gente acabou de ver ali na imagem do módulo, pessoas que vivem de lixo que elas encontram por ali, né? Então isso pode sim gerar renda, isso pode ser reaproveitado. A gente vai falar de reciclagem, de compostagem, tá? Então, desculpa. Então a gente tem que é melhor falarmos resíduos sólidos do que falarmos lixo. Tudo bem? Gente, e vamos pensar um pouquinho quando a gente fala em Brasil, né? Porque a gente fala de resíduos sólidos e fala, ai, mas é tão pouca coisa que a gente joga. Então, meus amores, não é pouco. Tá, então nós temos que o último dado é de 2017 e aqui no Brasil, em 2017, nós produzimos 78,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Você tem noção de quanta coisa é isso? É muita coisa, gente. Muita, muita, muita. Não dá para imaginar quanto são 78 milhões de toneladas. É muita coisa. E pensa que a gente está falando em um país. Quanto é gerado no planeta, tá? Então a gente tem assim, quantidades absurdas. Gente, vamos tentar aproximar mais esse número da nossa vida. 215 mil toneladas de resíduos sólidos por dia. Ainda assim, né, o que são 215 mil toneladas? Parece que na nossa cabeça não vem o todo, né, a montanha de resíduo sólido que isso seria. Nós temos que estudar, se a gente pegar esse valor e dividir pelo número de habitantes que tem no Brasil, aproximadamente 1 quilo por pessoa por dia. Ou seja, você produz em média 1 quilo de resíduo sólido por dia. Imagina, eu quase não jogo nada fora. Como que eu vou produzir tudo isso? Gente, primeiro, que começa a anotar tudo que você joga fora, você vai ver que você joga mais coisa do que você imagina. Mas quando a gente fala em média, a gente está falando de todo mundo junto, certo? Se uma pessoa produzir 2 quilos e a outra produzir 0, dá média de 1 quilo por pessoa, tá? Então nós temos que isso é média. Claro que tem quem produz mais e tem quem produz menos, mas a média da população brasileira está em 1 quilo de resíduos sólidos por pessoa por dia. É muita coisa. Tá, então, se isso não tiver um destino adequado, daqui a pouco a gente tá aí nadando no meio do resíduo sólido, né? Porque a produção dele é muito grande. E essa produção só tá aumentando. Se a gente fizer a conta de como era há 15 anos atrás e como é agora, aumentou 50%. Gente, é muito aumentar 50%, tá? Então nós temos um aumento exorbitante disso, e se continuar nesse ritmo aumentando cada vez mais, isso sem destino adequado, a gente vai colocar onde tudo isso? Então a nossa discussão vai ser justamente em cima disso. Gente, esqueci de sair da frente da lousa para vocês poderem copiar, né? 4 minutos e 47 segundos. Gente, e nós temos que saber que esses resíduos sólidos que estão sendo produzidos, eles são subdivididos em 2 grupos.
Então a gente vai falar dos resíduos de serviço de saúde, que eu posso abreviar para RSS, resíduos de serviço de saúde, e vamos falar dos resíduos sólidos urbanos, que eu não coloquei a sigla, mas é RSU, tá? Gente, o que seriam os resíduos de serviço de saúde? Todo resíduo produzido num hospital, numa farmácia, numa clínica médica, numa clínica veterinária. Você já deve ter visto aquele lixinho amarelo? Aquele lixinho amarelo é justamente para lixo hospitalar, né? Para lixo de serviço de saúde. Por que é importante que esse resíduo sólido seja separado dos demais? Porque quando a gente fala de um resíduo sólido de serviço de saúde, ele pode estar contaminado. Então eu usei uma agulha para tirar sangue de uma pessoa que tinha uma doença contagiosa. Então entende que esse resíduo sólido, ele não pode ser tratado de qualquer jeito, porque nele podem existir micro-organismos causadores de doenças. E quem entrar em contato com esse resíduo pode acabar adquirindo a doença. Então nós vamos ver que os resíduos de serviço de saúde, eles passam por um tratamento especial, tá? Justamente por causa de poderem estar contaminados. E o que seriam resíduos de serviços urbanos? Resíduo doméstico, principalmente. O que é o resíduo doméstico? Ué, aquele que tem na sua casa. Então, o lixinho da cozinha, o lixinho do banheiro, tá? O lixinho que, sei lá, você tem no seu quarto, no escritório. Então, são resíduos de casa. O que a gente joga fora em casa? Papel, plástico, resto de comida, casca de ovo, tá? Tudo isso é resíduo doméstico. Além disso, gente, varreu a rua. Aquele que sobrou ali, resíduo doméstico. Doméstico não, desculpa, resíduo urbano. Além disso, podou uma árvore, tá? Tudo isso são resíduos sólidos urbanos. E nós temos que os resíduos sólidos urbanos, eles são subdivididos aqui em alguns grupos. Gente, se eu pegar hoje o resíduo sólido urbano no Brasil e for olhar para ele, o que tem em maior quantidade? Matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Matéria orgânica é resto de ser vivo. Então a gente está falando aí de resto de comida, a gente está falando de fezes, né, de gato, de cachorro, a gente está falando de resto de planta, tá? Então nós estamos falando de matéria orgânica. E essa matéria orgânica ela é muito importante porque ela pode virar adubo, tá? Então nós temos que ainda a maior parte do lixo brasileiro é matéria orgânica. Quem fica em segundo lugar? O plástico. Gente, plástico todo mundo sabe o que é, certo? Nós temos hoje em dia muito plástico no nosso dia a dia. É a garrafinha de água, é o copinho, é a sacolinha do mercado, é as nossas canetas, não sei, se a gente estivesse na sala de aula ficar mais fácil, que aí eu consigo ir apontando e dando exemplo. Mas a gente tem muito plástico no nosso dia a dia, embalagem de um monte de coisa, e o plástico tá virando um problema, tá? Porque o plástico ele demora muito tempo para se decompor, e é o segundo maior lixo nosso, ok? Gente, depois vem todo mundo junto aqui, ó, o papel, o papelão e o Tetra Pak, eles fazem parte do mesmo grupinho. Papel, tá? Papel do seu caderno, papelão, aquele mais grossinho, né? E o que é o Tetra Pak? Tetra Pak é caixinha de leite, caixinha de suco, porque ele é composto, na verdade, de 3 coisas, né? Ele tem uma camada plástica por fora, uma camada de papelão no meio e uma camada de metal dentro. Se tem as 3 coisas juntas, não dá pra reciclar, dá sim, tá? A Tetra Pak já pode ser reciclada, você tem que jogar sim no lixo reciclável, certo? Pode jogar junto com papel e papelão, que é do que é constituída a maior parte da caixinha. Depois nós temos o vidro também, todo mundo sabe o que faz a janela, o que faz vários potes, o que faz o copo e os metais. Como assim metal? Gente, o ferro da cadeira, a latinha de refrigerante, certo? E outros. O que são outros? O que a gente não consegue encaixar em nenhum deles. Por exemplo, falei pra vocês de varrer a rua, varrei minha casa, poeira. Poeira é o quê? Outros, tá? É o que a gente não consegue classificar em nenhum deles. Pilha, outros, né? Pilha é lixo tóxico, é complicado. Gente,
tudo bem com o lixo? Com o lixo não fala lixo, desculpa, gente, com os resíduos sólidos. Não vou parar a gravação e começar de novo por causa desse rim, desculpa. Tá? Então, tudo bem com os resíduos sólidos? Todo mundo entendeu, sabe as divisões? E aí a gente vai aprender aqui a fazer mapa conceitual. Mapa conceitual não é um conceito para resíduos sólidos. Mapa conceitual a gente vai usar em várias aulas. Vocês vão ver até que o pessoal reclama um pouquinho, né? Porque o autor da nossa apostila adora mapa conceitual. Então você vai fazer vários mapas no 6º ano, no 7º, no 8º, no 9º, tá? A gente faz bastante mapa. Eles são legais para sintetizar o conteúdo. Então é uma forma de deixar fácil os conceitos principais que você aprendeu em uma aula. Você pode fazer um mapa conceitual de qualquer disciplina, de qualquer conteúdo, certo? A gente vai que o nosso primeiro mapa conceitual será a respeito de resíduos sólidos, mas poderia ser em outro conteúdo, tá? Foi só porque acharam legal colocar nessa aula. E para te explicar o mapa conceitual, eu vou usar um exemplo diferente da apostila. Eu não vou nem falar de resíduo sólido, vou usar um exemplo bem bobinho, mas que eu sei que fica na cabeça de vocês. E sei disso porque os alunos ficam repetindo. Então nós temos que saber que o mapa conceitual ele é formado por conceitos e elementos de ligação. Conceito sempre são ali, né, palavras-chave que ficarão destacadas dentro de retângulos. Entre um conceito e outro, eu faço um risquinho. E nesse risquinho eu vou colocar um elemento de ligação. Esse elemento de ligação, ele vai fazer como se fosse uma frase que liga um conceito ao outro. E o que eu não posso esquecer de jeito nenhum? De indicar o sentido de leitura. Pro, não tô entendendo nada. Então vamos lá. Vou fazer aqui 2 conceitos. Quais? Eu, Paula, e ciências. Se são 2 conceitos, eu tenho que pôr um retângulo para cada um. Você consegue fazer uma frase que comece com Paula e termine com ciências? Fácil, né? Paula dá aula de ciências. Então, eu vou fazer aqui um elemento de ligação. Elemento de ligação é essa linhazinha que une os dois. Então, eu vou pôr aqui da aula de. Só que eu falei que você não pode esquecer de pôr o sentido. Por que você não pode esquecer de pôr o sentido? Porque se você deixar só assim, os mapas conceituais, eles podem ir tanto da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita. E se você deixar só desse jeito, eu vou ler Ciências da aula de Paula. E deu ruim, né? Não é o que a gente queria. Então, o que eu preciso pôr, gente? Essa setinha aqui, ó. Essa setinha me mostra que o sentido de leitura é de Paula para ciências. Então, na hora que eu pus a setinha, pronto, aí deu certo. Paula dá aula de ciências. Eu poderia fazer o inverso. Então, eu vou pôr eu aqui de novo. Ciências aqui de novo. Os dois são conceitos, os dois dentro de retângulos. Faço um elemento de ligação entre os dois. Poderia falar que ciências é a matéria da Paula? De novo, olha, se eu não coloco o sentido de leitura, como que eu vou ler? Paula é a matéria das ciências. Deu errado, né? Então eu preciso pôr ciências é a matéria da Paula. Deu para entender? Então, sempre conceitos em retângulos, sempre no elemento de ligação eu farei uma frase e eu preciso indicar o sentido de leitura da frase. Então, eu poderia fazer aqui, por exemplo, uma frase que eu poderia, né, colocar conceitos assim: resíduos sólidos são divididos em, e aí ia sair 2 setinhas: resíduos de serviço de saúde,
resíduos sólidos urbanos. Aí de resíduos de serviço de saúde são aqueles produzidos em outro conceito, clínicas, hospitais, farmácias. Poderia falar que o resíduo sólido urbano é dividido em papel, metal, vidro, matéria orgânica, plástico, certo? Para a gente conseguir ficar com isso bem forte na cabeça, vamos voltar para nossa live, o mesmo link que a gente estava, sei lá, meia hora atrás. E vamos fazer o mapa conceitual da página 266 juntos, tá? Pra gente não ter perigo disso não ficar bem fixado, ok? Tô te esperando lá. Beijo!